Recording is on. Bom dia, caros amigos do Talk Show da Graça, este programa audiovisual que difunde cultura de Portugal para o mundo. Hoje temos um convidado muito especial, o Coronel de Cavalaria António Nuno Marcos de Andrade, que concluiu o curso da Academia Militar em 1988 e teve a generosidade de vir ao nosso programa porque, como um grande intelectual que é, mostrar e dar, portanto, a sua contribuição para nos dar a conhecer os momentos que foram decisivos para a vitória dos republicanos no 5 de outubro, mas que mostra o reverso da medalha, que nunca é, ou muito pouco é visível em obras literárias, sobre os realistas, ou seja, os monárquicos, e a sua ação nesses dias de combate aceso para que se visse quem é que seria o vencedor, se seria o Partido Republicano, que era o que estava mais organizado para tomar o poder, ou se continuaria a ser a monarquia. Portanto, eu vou iniciar lendo primeiro a biografia do Coronel e depois ele tomará a palavra. Então, o Sr. Coronel iniciou a sua carreira de oficial no grupo e carros de combate da Brigada Mecanizada, onde desempenhou várias funções durante 5 anos. No ano de 1994, após frequentar o curso de paraquedismo militar, é colocado na recém-criada Brigada Aerotransportado. Durante a sua passagem pelos paraquedistas em agosto de 1995, é nomeado para um cargo como observador militar das Nações Unidas no território da ex-Jugoslávia, UNPROFOR. Em setembro de 1996, é colocado na Academia Militar em Lisboa, onde exerce as funções de comandante da 2ª Companhia de Alunos. E em 2006, já como tenente-coronel, é nomeado para exercer funções como oficial CIMIC, Oficial de Cooperação Civil-Militar, no Joint Force Command Lisbon, quartel da NATO em Oeiras, onde se mantém até 2010, após o que é colocado na extinta Escola Prática de Cavalaria EPC, em Abrantes, onde exerce as funções de comandante do grupo da formação. Terminada a sua passagem pela EPC, regressa a Lisboa, sendo nomeado por escolha para subdiretor do Jornal do Exército, funções que exerce de janeiro de 2012 a outubro de 2015. Possui diversos louvores e condecorações, das quais salienta a Medalha de Mérito Militar, 2ª classe, Medalha Dom Afonso Henriques, patrono do Exército, 2ª classe, e Cruz de São Jorge do ENFA, 2ª classe. É autor do livro Morte ou Glória, a história do Regimento de Lanceiros número 2, e coautor em outras obras como a Batalha de La Lixe, Os Combatentes Portugueses, Portugal na Primeira Guerra Mundial, uma história militar concisa, Pensamento Estratégico Português, Contributos século XVI e a XIX, exato. Tem trabalhos publicados da sua participação nos colóquios da Comissão Portuguesa de História Militar. O Coronel de Cavalaria Marcos de Andrade é desde 6 de junho de 2016 diretor do Jornal do Exército e é casado e tem uma filha. Precisamente o texto que teve, portanto, penso que o prazer de ter pronunciado sobre este tema que nos vai falar hoje, foi no 19º colóquio, que fazia parte daqueles colóquios de trabalho da História Militar, da Comissão Portuguesa de História Militar, precisamente. E o título do mesmo era Regimento de Lanceiros del Rei, a última missão.
É deste trabalho que vamos falar e o senhor Tenente-Coronel tem a palavra. Muito, 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 muito bom muito bom dia, dia, Graça graças a Fernandes, Deus. Caríssima amiga. Agradeço este convite, este desafio que me lançou, mais uma vez. Tem sido sempre um prazer colaborar com os seus desafios. Dou-lhe os parabéns também pelo seu empenho nestes desafios que nos trazem a história, que é de agrado, que é de nosso agrado e que esperemos que seja de agrado também de muita gente. Como referiu, de facto, o que eu trago aqui é esta minha conversa é sobre um tema que eu apresentei, como referiu, no 19º Colóquio de História Militar da Comissão Portuguesa de História Militar, realizado já em 2010. Foi um tema que já tem alguns anos, mas que, como todos estes temas históricos, é sempre atual e que eu dei o título, precisamente, O Regimento de Lanceiros de El Rei, a última missão. Porquê? Porque, de facto, é um pouco desconhecido. Fala-se muito no 5 de Outubro, fala-se nas forças da Rotunda, do Machado Santos, fala-se na situação do Recio, fala-se em Caçadores 5, fala-se na artilharia do Capitão Paiva Coceiro, mas fala-se muito pouco de um regimento de cavalaria, o Regimento de Lanceiros de El Rei, que talvez tenha sido um dos regimentos que mais tempo teve fora de portas, portanto, fora do quartel, em defesa da monarquia. Eu começaria até por referir que tudo se inicia praticamente a 3 de outubro de 1910, quando o rei Dom Manuel II se encontrava num jantar Gala, não é? Exatamente, num jantar protocolar em honra. Por acaso o jantar até era, portanto, a visita Em honra dele, dado pelo presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, que veio visitar a Portugal, e este era o jantar de que o presidente do Brasil retribuía ao rei Dom Manuel, como mandam as normas protocolares. E nessa noite estava no jantar, porque o comandante do Regimento de Lanceiros II era um oficial às ordens também do rei Dom Manuel, estava precisamente este coronel Alfredo Augusto de Albuquerque, como eu referi, comandante do Regimento de Lanceiros II, que recebe uma informação de que havia movimentos em Lisboa, e que tudo apontaria que seriam movimentos de forças republicanas. E o coronel Albuquerque fica, de facto, um bocado preocupado, porque o rei estava ali num jantar, um jantar protocolar, estava fora do Palácio das Necessidades, e, portanto, ele entendeu, e por bem, muito discretamente, comunicar ao rei que se passava alguma coisa e tratou de mandar avançar a escolta do rei para levá-lo em boa guarda até ao Palácio das Necessidades. Esta escolta, se não estou em erro, foi feita precisamente por forças de lanceiros, e o coronel Albuquerque, entretanto, vai a casa, portanto estava, obviamente, não estava fardado nesse jantar, mas vai a casa fardar-se e apresenta-se, portanto, por volta das 10 da noite, mais ou menos, não quero precisar as horas, no regimento, que já tinha recebido a ordem para entrar de prontidão. Mas antes de avançarmos e acompanharmos o regimento para a rua, vamos falar um pouco de quem é este coronel Alfredo Augusto José Albuquerque. Ele é um indivíduo que é colocado, portanto, ele nasceu em 1854, em Lisboa, assentou praça como voluntário, como era típico na época, num regimento de infantaria número 1, portanto, é um dos regimentos ali na Calçada da Ajuda, no chamado quartel do Conde Lipe, que agora está ocupado pela GNR, e na sua carreira, depois, mais tarde, é colocado no regimento de cavalaria número 2, Lanceiros, onde depois, com essa colocação, inicia os seus estudos na escola do Exército.
Ele depois passa por vários regimentos na sua carreira militar, por vários regimentos de cavalaria, número 3, número 4, e já com o posto de capitão é colocado no regimento de cavalaria número 1, Lanceiros de Vitória Emanuel, portanto, que estava em 1886, que estava aquartelado em Elvas. Portanto, ele, entre outras funções, foi oficial às ordens de Sua Majestade El Rei Dom Carlos, e também ajudante de campo, e também em 1895, portanto, não foi só a sua carreira, não passou só por estas funções normais em território continental, ele acompanhou o Sua Alteza, o Infante Dom Afonso, na expedição à Índia, em 1895, contra a revolta dos Baratas. E, portanto, o que lhe dá aqui também uma experiência operacional nas províncias ultramarinas. Portanto, ele era a opinião de várias pessoas, é muito unânime, portanto, era uma pessoa de uma muito digna, de muita educação, uma pessoa com muita dignidade, uma honra indiscutível, palavras do conselheiro Aires de Ornelas. Foi também, em tempos, nomeado administrador da Cudelaria de Alter, em que teve ali um período em que ela precisava de ser reabilitada, e ele fez um trabalho muito, muito louvável de reorganização da Cudelaria de Alter. Mas eu queria trazer aqui uma ação do Coronel Albuquerque, na altura ainda Tenente-Coronel, que achei muito interessante, aliás, que é discretamente atribuída no catálogo do museu. Estou-me a referir ao Museu dos Coches. O Coronel Albuquerque foi, como sabemos, a Rainha Dona Amélia é tida como fundadora, e muito bem, do Museu dos Coches, mas a pessoa que está por trás da criação do Museu dos Coches é o Coronel, na altura Tenente-Coronel Albuquerque. Porquê? Porque ele era o responsável pela repartição de equipagens reais da Casa Real. E, portanto, tinham acesso àquelas carruagens todas, aos coches, aos landaus, etc. E achou que aquilo, ele tinha já acompanhado o rei ao estrangeiro, ele diz que tinha-se apercebido que nós tínhamos peças únicas e excelentes. E então começa a tentar, convence a Rainha Dona Amélia a pegar nesta ideia, ela agarra a ideia de decoração e empenha-se também, e há aqui num relato que eu apanhei, num dos livros que consultei, é muito engraçado, do Joaquim Leitão, que já vou falar mais à frente. A determinada altura, o rei Dom Carlos chama o Tenente-Coronel Albuquerque e diz assim: queres-me dar cabo da melhor picadeiro que há na Europa, não é? Pois escusas de tentar, nem penses mais nisso, desaparece. Porque ele achava que o sítio onde devia estar o Museu dos Coches era no Picadeiro Real. Olha, o Picadeiro Real foi até há muito pouco tempo, foi precisamente o Museu dos Coches, antes de ter sido feito este novo museu. Mas a Rainha Dona Amélia, que era muito persuasiva, acabou por convencer o rei, e passado uns tempos, o rei chama novamente o rei Dom Carlos, o rei Dom Carlos chama novamente o Tenente-Coronel Albuquerque e diz assim: estou farto de vos aturar, à rainha e a ti. Juraste que me havias de dar cabo do picadeiro, pois pega no picadeiro, faz dele o que quiseres e deixa-me em paz. Estás satisfeito com o que conseguiste? Gira daqui para fora. E, portanto, a obra viu luz. É muito interessante, e de facto o catálogo do Museu dos Coches menciona o Coronel Albuquerque, ou pelo menos que eu na altura peguei. Eu espero que atualmente o continue a fazer, porque de facto ele é uma pessoa muito importante na gênese deste magnífico museu, talvez um dos mais visitados museus de Portugal, como sabemos. Que depois foi inaugurado que depois será inaugurado em 1903, quando da vinda do rei da Inglaterra a Portugal. Exatamente, 1903, eu peço desculpa, eu suponho que tenho isso no texto, mas depois eu fui verificar mais tarde, não foi 1903, mas sim em 1905. Não na visita, eu referi isso no meu artigo, mas fui verificar, de facto, a visita real do rei Eduardo VII foi em 1903, mas eu pensava que, não sei, devo ter lido em alguma parte, mas eu fui verificar
várias... Portanto, em 1905, que é a Ele foi inauguração. em 1905, portanto, não sei, terá sido inaugurado pelo rei, provavelmente, agora não tenho aqui bem presente. Mas há um outro aspecto da vida, da história portuguesa, em que o Tenente-Coronel Albuquerque está presente e é muito importante, porque foi uma testemunha em primeira mão de um momento funesto da nossa história, que foi o regicídio. Porquê? Porque ele, como eu já referi, ele era responsável pelas carruagens da Casa Real, e quando a família real vinha de Vila Viçosa para Lisboa, ele tinha sugerido ao rei para que tinha os carros mesmo, portanto, automóveis, não é? Prontos para levar a família real do Terreiro do Paço para as necessidades. Portanto, o Tenente-Coronel Albuquerque recomenda os automóveis, mas o rei Dom Carlos diz que não, que achava que devia ir nos carros, portanto, nos carros abertos, e de facto embarca a família real num landau. Infelizmente, são aquelas coisas, aquelas decisões, provavelmente a família real nunca deveria ter ido toda junta no mesmo landau, deveriam ter ido em landaus diferentes, e o que é facto é que dá-se o atentado ao rei, o assassinato do rei e do príncipe Dom Luís Filipe, da forma bárbara que conhecemos, e, portanto, o Tenente-Coronel Albuquerque assiste em primeira mão, portanto, todo este triste acontecimento que se deu no 5 de outubro. Perdão, que se deu em 2 de fevereiro de 1908. Portanto, é uma pessoa que está muito ligada à Casa Real. Em 1910, e vamos agora para aquilo que nos traz aqui, em 1910, em 5 de outubro, ele está, de facto, já como coronel, a comandar o regimento de lanceiros de El Rei. Portanto, é o regimento que está sediado na Calçada da Ajuda, ainda existe esse edifício, portanto é um edifício classificado, neste momento está desocupado, o regimento aqui há uns anos saiu da Calçada da Ajuda e foi infelizmente para a Amadora, portanto aquelas instalações estão desocupadas, mas como eu estava a referir há pouco, portanto, o coronel Albuquerque sai daquele jantar protocolar na noite de 3 de outubro e põe-se à frente do seu regimento e sai para a rua. Eu agora queria trazer aqui, nas várias obras que eu li sobre o 5 de outubro, há 3 ou 4 que para mim são de referência. Uma delas é este livro que devem conhecer, o livro O Poder e o Povo, de Vasco Lido Valente. Vasco Lido Valente escreve maravilhosamente bem, é com imensa facilidade que se uma pessoa lê estes livros de história, mas que parece que estamos a ler um romance histórico. É muito, muito interessante este livro, que eu recomendo vivamente. Mas, para além de outros, eu fui ler, para fazer este trabalho, fui ler um trabalho muito, muito interessante, feito na altura, por um homem que também viveu essa época, chamado Joaquim Leitão, que escreve 2 livros interessantíssimos, porque são 2 livros vistos, 2 livros em que ele, portanto, em que se vê o 5 de outubro pelo lado dos vencidos. Um deles, que eu encontrei felizmente no Alfarrabista, se não foi, infelizmente, reeditado, que é Os 100 Dias Funestos. É uma série de entrevistas que ele faz a testemunhas do 5 de outubro, principalmente monárquicos. Uma delas é, precisamente, ele vai à França entrevistar o coronel Albuquerque, depois do 5 de outubro, exilou-se em França. Ele vai entrevistar o coronel Albuquerque a França, e tem aqui uma longa entrevista com ele e com outros, com o Paiva Coceiro, o Laires de Ornelas, etc, etc. E outro livro também dele, O Diário dos Vencidos, que em boa hora foi agora, que foi o aniversário, os 100 anos do 5 de outubro, foi reeditado pela Alteia, e O Diário dos Vencidos, cá está, portanto também do Joaquim Leitão, e que tem um excelente prefácio do Vasco Lido Valente. Mas permitam que eu diga o seguinte, no seu livro, O Poder e o Povo, o Vasco Lido Valente é um pouco, como eu direi, um pouco amargo para o coronel Albuquerque. Eu sei que o Vasco Lido Valente tem um grande estima, ou tinha
uma grande estima por o Paiva Conceiro. Aliás, como sabem, tem um livro escrito sobre a vida do Paiva Conceiro, muito, muito interessante também, e portanto dá-me a ideia que ele quer lançar aqui com uma grande personagem do 5 de outubro, do ponto de vista do lado monárquico, o Paiva Conceiro. No meu entendimento, e quem sou eu para estar aqui a criticar Vasco Polivalente, mas no meu entendimento ele até determinada coisa é um bocado, rebaixa um bocadinho a ação do Coronel Albuquerque e, como vamos ver, não me parece muito correta. A determinada parte do seu livro, nas páginas 91, ele refere o seguinte: assim que entrou no Palácio das Necessidades, Teixeira de Sousa fechou-se com os ministros da Guerra, da Marinha e da Fazenda e com o comandante da Guarda e de Lanceiros 2 e deu-lhes parte do que se passava. Os ministros e o comandante da Guarda abandonaram em defesa da coroa com marcial serenidade. O coronel Albuquerque de Lanceiros 2 não achou necessário incomodar-se. Eu acho muito estranho, porque de facto o testemunho que o coronel Albuquerque dá é que, aliás, ele diz que o encontro não foi no Palácio das Necessidades, mas foi o coronel Albuquerque, portanto, que viveu o facto. Não foi no Palácio das Necessidades, mas sim no Palácio de Belém, onde correu o tal jantar, exatamente, onde correu o tal jantar que eu referi. E o coronel Albuquerque não tomou uma atitude passiva, mas pelo contrário, mantendo uma serenidade de um militar muito profissional, atuou sem alaridos de forma eficiente, fazendo chegar ao seu regimento a ordem para entrar de prontidão, como eu já aqui referi há pouco. E, portanto, foi-se fardar e foi tomar o comando da Força de Lanceiros, que saiu na noite do dia 3 para a rua. E mais, o coronel Albuquerque fê-lo de uma maneira muito, em termos táticos, muito, muito correta. Porquê? Porque logo ali também na calçada da ajuda, para além do regimento de cavalaria de Lanceiros, havia mais um regimento de cavalaria, que era o regimento de cavalaria 4, caçadores a cavalo. Também um regimento com um poder de choque muito significativo, que estava alojado nas instalações precisamente que são aquelas que existem ainda hoje em dia por trás do Palácio de Belém, onde está o corpo de intervenção da PSP neste momento. Portanto, era aí as instalações de Cavalaria 4. E esse regimento que sai, por acaso, antes de Lanceiros, portanto, também Cavalaria 4 também sai na noite de dia 3, sofre logo ali na calçada da... Vai ser destroçado depois. Exatamente, porque estavam já uma série de revoltosos da Carbonária, emboscados, e que atacam com granadas a força de Cavalaria 4, e que não estava à espera, evidentemente, e que morrem oficiais, não é? Morrem oficiais e cavalos. Ficam feridos, há feridos logo ali, mas o pior do que isso é que os cavalos assustam-se, os cavaleiros caem, portanto não estavam à espera daquilo, portanto os cavaleiros não estavam à espera desse ataque, e a pior coisa é uma força de cavalaria que não esteja preparada para reagir a um ataque, e portanto Cavalaria 4 é ali um bocadinho destroçada, e depois conseguem-se ainda reunir umas forças, e eles ficam ali a Alcântara, que aliás era a zona de atuação deles. Lanceiros, como sai uns minutos depois do regimento, um bocadinho mais acima, toma todas as precauções, o coronel Albuquerque, e manda à frente do grosso da força dois ou três cavaleiros em reconhecimento, e que, portanto, ele consegue ir para se deslocar até ao Rossio, porque tinha recebido ordens para o fazer, se bem que não era essa zona de atuação do regimento, mas desloca-se para o Rossio para receber ordens e saber o que é que havia de fazer. Bem, depois isto já estamos eu tinha dito na madrugada do dia 3, não, eu queria dizer na noite do dia, estamos na noite do dia 4, não é? Na noite do dia 4, perdão, tinha referido 3. Portanto, na noite do dia 4. Dia 5, portanto, já começam os conflitos e os movimentos das forças republicanas. O coronel Albuquerque tem que fazer, com a sua força de cavalaria, tem que fazer um trajeto para Lisboa bem mais complicado. Ele, portanto, sai do Largo da Estrela. Monsanto, não é? Exato. Tem que depois ir por Monsanto. E vai, mas ele vai por Monsanto mais tarde. Ele aqui vai. Ele aqui vai por Rua de São Largo da Estrela, Cortes, Rua de São Bento, Príncipe Real, Praça da Alegria. Está a ver?
Sim, sim, sim. E, portanto, e descem a avenida em direção ao Recio. Para o E aí Recio. ficam, É que é para o Recio, pois. exatamente. E o regimento fica ali junto as forças, fica ali junto ao Teatro Dona Maria, portanto, enquanto o Coronel Albuquerque vai receber ordens do quartel-general da região de Lisboa, na altura da primeira divisão, onde está o general Gurjão, exatamente, portanto, que o quartel-general era ali nas instalações que são a atual Sociedade Histórica para a Independência de Portugal, portanto, que o Palácio Almada, mesmo ali ao lado de Dona Maria II, aquele edifício que se facilmente reconhece, pintado de cor bordeaux. E ele aí recebe, entretanto, há ali informações que o quartel de Infantaria 16 se revolta, a Artilharia 1 também está pelo lado dos republicanos, portanto, uma unidade muito importante para o lado, para a parte dos republicanos, e é-lhe dada a missão para ir para o Palácio das Necessidades. Veja, ele revolta do Recio para as necessidades, para defender a família real que está nas necessidades. E ele, quando chega com a força do seu regimento às necessidades, encontra aí a força de Artilharia 1, de Artilharia de Montanha, de Queluz, precisamente do capitão Paiva Coceiro, que, entretanto, tinha saído de Queluz e tinha ido para as necessidades, para também defender o Palácio das Necessidades. E, portanto, é aí que Paiva Coceiro se junta portanto, As forças do Coronel Albuquerque. Exatamente. Portanto, ele refere, portanto, as ordens recebidas no quartel-general estavam a ser escrupulosamente cumpridas, o dispositivo adotado iria provar a sua eficiência, confirmado pelo testemunho, deixado em entrevista ao Diário de Notícias pelo capitão Sá Cardoso. Ou seja, exatamente, o Polício Valente também se refere a um incidente ocorrido no trajeto que o regimento está a fazer. Ele diz que a primeira coluna que saiu da Artilharia 1, comandada por Sá Cardoso, em princípio para atacar o Palácio Real, com forças de 2 outros regimentos. Surpreendidos pela Guarda Municipal da Estrela, não era? Exatamente. Portanto, ele exatamente. Portanto, na Ferreira Borges, uma patrulha. Exato. Portanto, faz logo fogo sobre eles, pois. Fazem fogo sobre eles e, portanto, há ali, logo ali, uma certa... portanto, uma surpresa e portanto... Há ali um confronto. Mas o Coronel Albuquerque consegue chegar com a sua força até às necessidades. E estão nas necessidades para defender o rei. Agora, eu não sei se, entretanto, é nesta altura que o rei, que a família real sai das necessidades e, portanto, em direção a Sintra, que depois, como sabemos, depois acaba por ir embarcar na Ericeira. Mas o que é facto é que estavam eles nas necessidades e, portanto, uma força com algum... Portanto, estavam Infantaria 2, forças de Infantaria 2, forças de lanceiros e artilharia. Portanto, era uma força significativa para defender a família real e não saber... Entretanto, atenção, o Palácio das Necessidades tinha sido bombardeado por um navio da Marinha que tinha estado, que se pôs ao lado dos revoltosos. Já provocado um pânico. Há fotografias até da sala, dos compartimentos do palácio que foram atingidos. Mas, quer dizer, uma coisa é atingir, outra coisa é forças atacarem e poderem sequestrar o rei. E o rei estava bem defendido. E é com muita estranheza que essa força, ou, que eu disse, de Infantaria 2, Cavalaria e Lanceiros e Artilharia, que estava comandada pelo Coronel Albuquerque, que era o mais graduado daquela força toda, recebe ordens para ir para o alto da penitenciária. Mas... E é aí que faz o tal movimento que a Graça estava agora a referir. Que eles vêm por Monsanto, portanto é uma volta significativa, portanto... Para não se exporem tanto... Exatamente, para não se exporem tanto, quê? Porque já sabiam que a Artilharia 1, que está, portanto, é aquele quartel que hoje em dia, na rua da Artilharia 1, portanto, que estava do lado dos republicanos, que era uma força muito significativa, tinham várias peças de artilharia, tinham muitas munições, portanto, eles não poderiam passar à vista dessa força para ir para a penitenciária. E, portanto, tiveram que fazer
um movimento, Pois. uma manobra que pudesse, portanto, chegar ao objetivo sem ser destroçado. E por acaso é interessante, portanto, diz aqui o Vasco Lindo a determinada altura também no seu livro, página 101, o ataque à rotunda devia ser lançado de 2 pontos opostos, do sul pelos regimentos do Recio e do norte pelas baterias de Queluz, sob o comando de Paiva Conceiro, por Lanceiros 2 e Infantaria 2. Assim, as forças do norte iniciariam uma longa marcha, através dos subúrbios, para irem tomar posições no alto da penitenciária. Achou-se o desvio necessário porque a Carbonária continuava a controlar as ruas e temia-se o desastre como o do Cavalaria 4. Claro. Deste modo, a coluna, estranhamente chamada Envolvente, demorou 3 horas a chegar ao seu destino. Uma vez lá, os técnicos descobriram 2 coisas que antes haviam passado despercebidas. Uma vez lá, por um lado, que o alto da penitenciária estava ao alcance dos canhões republicanos da artilharia 1. E por outro, que estava parcialmente exposto às baterias de Machado Santos. Numa palavra, a Envolvente, esperança da monarquia, portanto, chamou-se esta manobra desta força conjunta de artilharia, cavalaria e infantaria dos monárquicos, chamou-se uma Envolvente, diz o Vasco Lidamente, numa palavra, a envolvente esperança da monarquia metera-se num fogo cruzado. Pois é que é o fogo cruzado, exatamente. Mas eu tenho que contestar um bocadinho esta conclusão. Porquê? O Vasco Lidamente ainda refere o facto de, ele diz assim ainda... Ele diz que o Paiva Conceiro não tem binóculos adequados. Exatamente. Portanto, ele depois até refere, o bombardeamento durou 45 minutos, infligiu algumas baixas a Machado Santos, mas não pôs fora de combate os canhões do acampamento. Machado Santos respondeu e em breve Conceiro se achou sob fogo conjunto da rotunda e da artilharia 1. O facto de pressa desencorajou as unidades de apoio e às primeiras baixas a debandada foi geral. Coronel Albuquerque, comandante da Envolvente, tal força conjunto que eu referi, seguiu os fugitivos, conforme depois declarou, para os proteger. E também, isto é ainda palavras do Vasco Lidamente, e também para solicitamente lhes quebrar o jejum natural. Abandonando a si próprio a uma situação desesperada, viu-se obrigado a recuar e mandou comunicar ao quartel-general que era preciso mais tropas a pé para atacar a artilharia 1. Da sugestão de Conceiro nunca mais se ouviu falar. Tendo resistido com êxito às baterias de Queluz, a um regimento de infantaria e ao orgulho do exército português, os tão temidos lanceiros del Rei, o pequeno grupo de civis, soldados e sargentos, e traído pelos seus oficiais e desprezado pelos seus chefes políticos, parecia agora um provável vencedor da luta do Repúblico, está-se a referir aos republicanos que estavam na rotunda. Portanto, às 9 horas, o Machado Santos descreveu a Gurjão intimando-se a render-se. Cá está, mais uma vez, é um bocadinho depreciativo esta coisa, este relato sobre o comandante Laceiros. Talvez seja um bocadinho do lado dos vencedores, é o que eu digo, e não dos vencidos, porque os acontecimentos não foram bem estes. Para já, repara, a força envolvente que vem ali pela linha d'água como é que se chama? Que passa, portanto, Não é Alcântara. Alcântara, exatamente, pela Ribeira de Alcântara. Portanto, é uma manobra bem engendrada, porque nunca estaria ao alcance, nem sob a visibilidade. Houve algum problema? It sounds like your microphone is making noise. Please consider muting or changing the device. Your microphone. O microfone está? Está a trabalhar bem. Está a trabalhar, que eu estou a ver que estamos com 42 minutos, está. Só que houve aqui uma interrupçãozinha de vez em quando de técnica. E uma coisa, porquê é que escolheram ao lado da penitenciária? Ao contrário do que diz o Vasco Lidamente. Quem tivesse, as peças que estavam em artilharia 1 não conseguiam ver esta posição da força conjunta de monárquica. Porquê? Porque tinham a penitenciária entre o quartel de artilharia 1 e essa posição muito bem escolhida para atacar a rotunda. Tanto que as peças de Paiva Conceiro chegaram a fazer tiro sobre a rotunda. O que é que se passou? Primeiro, quem primeiro
portanto, deflagrasse o primeiro tiro é que tinha preferência. Exatamente. Quem atingisse quem deflagrasse o primeiro tiro, como diz precisamente, quem conseguisse fazer o primeiro tiro, ganhava vantagem sobre o primeiro tiro de artilharia, ganhava vantagem sobre outra força. E o disparo que foi feito sobre as forças de conjuntas monárquicas foi feita de artilharia 1. E foi um tiro curvo. Porquê? Porque não sei quem, mas e bem, mandou colocar um observador numa das torres do colégio, portanto, na altura, como é que se chama aquele colégio que está, hoje em dia, onde está a Universidade Nova? Peço desculpa, não tenho... Antigamente também não sei, mas não era a Avenida de Berna, não era na Avenida de Berna. Não, é aquele colégio, onde é hoje em dia a Faculdade de Direito da Universidade Nova. Portanto, por trás da penitenciária. Eu agora peço perdão, falta-me aqui esse colégio. Não sei. Que ainda hoje existem. Esses edifícios ainda hoje... E foi um observador avançado. Aí sim, esse que conseguiu observar... Eles tinham ambos os exércitos tinham que ver a rotunda. Exatamente. Não é? Portanto, tinham que estar num ponto mais elevado. Sim, e esse observador, portanto, conseguiu dar indicações para a peça de artilharia que estava no quartel de artilharia da localização da força monárquica que estava por trás da penitenciária. Está a perceber? E, portanto, o disparo das forças, das peças de artilharia que destroçam a força monárquica é feita a partir da artilharia 1, não foram as da rotunda. Está a ver? Foram as da artilharia 1. E essa é que foi determinante. E agora, repare, caem várias granadas. E porquê é que se chama tiro curvo? Porque é o tiro habitual das peças de artilharia. Permitem-lhes fazer com determinada elevação, também fazem tiro direto, mas com a elevação da peça, podem fazer tiro curvo e as munições passaram por cima da penitenciária e caíram na zona onde estava a força monárquica. Convém explicar isto à sociedade civil, porque nós não sabemos estes termos que vocês... E provoca, lá está, e provocou, obviamente, o desânimo e o destroçar das forças que estavam ali. E, portanto, aí sim houve feridos nesse combate. Houve já feridos. Os cavalos de Lanças 2, alguns também fogem. E o coronel Albuquerque não fica impassível nem nada. Ele tenta aí reorganizar a sua força. E consegue mais uma vez. Exatamente. Mais uma vez, e isso é relatado por várias testemunhas. Todas as manobras que ele efetuou foram preciosas. Portanto, ele fez o que tinha a fazer. Ele cumpriu as ordens que recebeu, foi para os objetivos que lhe tinham sido determinados e portanto, atuou da forma mais correta possível. Agora, isto nos combates, tudo tem os seus... Todas as situações são situações inopináveis e que vão determinando os acontecimentos. E, portanto, perante não se ter conseguido fazer tiro de parte da força monárquica sobre a rotunda e dessa força ter ficado destroçada, ela recua, vem ali para a zona, se não me engano, de Benfica, e aí recebe ordens para regressar ao Rossio. Portanto, a força aí bem retirou-se para se reorganizar. E, portanto, provavelmente não ia ocupar a mesma posição que tinha sido atacada. Tinha que saber que nova posição é que ia ocupar. Mas recebe um mensageiro que está ali na zona, eu suponho que Benfica ali na zona até do Colégio Militar, portanto, ali daquele coisa da Luz, portanto, do Jardim da Luz, e recebe indicações para regressar ao Rossio. E lá vão novamente a força de cavalaria, novamente para o Rossio, portanto, onde chega a determinada hora já do dia 5, os cavalos já um bocado cansados. Chegam a ficar exaustos, quer dizer... Eles vão ficar no quartel do Carmo a recuperar, onde bebem água e são alimentados, e a tropa também, que já desde o dia anterior, exatamente, desde o dia anterior que não faziam nada, portanto, já estão na rua na noite do dia 3, todo o dia 4 e agora o dia 5, não é? Portanto, isso já é no quartel do Carmo. Isso já é do quartel do Carmo.
Portanto, as montadas foram beber água, os homens descansar e foi aí o único lugar onde eles puderam e é nessa altura recuperar um pouco. que é dada ordem, eles pouco tempo ali estão no quartel do Carmo, é dado ordens para montar a cavalo. O coronel Albuquerque até refere: só eu e os meus oficiais sabemos os esforços que se fizeram para levantar os soldados do chão. Exaustos de fome e fadiga, estavam como massas chumbadas às pedras da calçada. A gente abanava-os, sacudia-os, chamava-os e eles, coitados, queriam obedecer, mas perdidos de sono, caíam outra vez. Por fim, lá conseguimos formar o regimento e marchar para o Largo de São Domingos. E, portanto, é aí que está o regimento, no Largo de São Domingos, e dá ali uma tentativa de reação também da artilharia do Paiva Conselho, da artilharia de Queluz. E mostram uma atitude de lealdade sempre para com a família real. Com a causa que abraçou, e, portanto, ele era um oficial. Isto eram oficiais monárquicos, tinham jurado a bandeira monárquica e estavam em defesa dela. E, portanto, é nesta altura, portanto, ele está ali a sair do Carmo, em que se dá um conselho de oficiais e o coronel Albuquerque é chamado também a esse conselho. E ele até refere que, quando é chamado ao conselho, ele está no Carmo, ele diz: eu não vou. Todos sabem que eu tenho cumprido o meu dever, que há 2 dias e 2 noites, e não abandono esta secretária, aqui a falar ao telefone, e não vou lá abaixo. Vais tu, Albuquerque, eu dou por feito tudo o que fizeste. Isto é palavras do comandante da Guarda Municipal para o Albuquerque. Portanto, não vai a esta reunião. Mas estão outras testemunhas presentes nesta reunião. Está o capitão de Cavalaria Martins de Lima, ajudante de campo do Jornal Gurjão. É um veterano da Guerra dos Combates, de 1907. Um oficial de cavalaria de grande mérito, de grande qualidade. Está Paiva Conselho, está o coronel Albuquerque, estão outros oficiais e, de facto, aquele conselho é muito funesto para as cores monárquicas, porque denota-se um baixar de braços e uma atitude de rendição que não se percebeu. Porquê? Porque as coisas ainda não estavam vencidas. Havia ainda muitos regimentos do lado... Inclusive, os republicanos também estavam temendo... Não estava nada determinado o vencedor. As forças monárquicas tinham vários regimentos, tinha caçadores 5 do lado deles, tinha infantaria 1, tinha infantaria 2, que estavam noutras posições em Lisboa. Começaram a baixar armas e a baixar a sua... Começou a haver ali um desânimo enorme. E eu até trago aqui, quase já a terminar a minha conversa, as palavras deste capitão Martins de Lima, que reparem que era o ajudante de campo do Jornal Gurjão, comandante da divisão, que refere o seguinte: que tinha toda a consideração por aqueles que vinham para a rua expor a vida e a carreira, mas que não tinha sombra de consideração por aqueles que jogavam com um pau de 2 bicos. Tinham estado até ver, ao fim, para que lado se haviam de voltar, e que à frente desses estava o comandante de Infantaria 5, o coronel comandante de Caçadores 5. E continuarei a analisar a defecção, dizendo que tudo quanto entendi. Isto palavras do capitão Martins de Lima. E também Paiva Conselho afirma o seguinte: nestas circunstâncias, vista a exposição de Vossa Excelência e visto o espetáculo de quebra de laços de disciplina que por esta janela há visto, do Palácio de Almada, portanto, quartel-general da divisão, concluo que Vossa Excelência já não tem soldados. Eu não o abandono, mas Vossa Excelência é que já não precisa de mim. Sigo, pois, ao meu destino. O brilhante oficial de artilharia pediu autorização e retirou-se para junto das suas baterias, reuniu-se e deu ordens para regressar a quartéis. O mesmo aconteceu com a força de lanceiros do coronel Albuquerque, que regressa também ao seu quartel na calçada da Ajuda. Portanto, depois, como sabem, dá-se aquele episódio caricato. Também há aquele problema da bandeira branca. Exatamente. É o adido de embaixada, suponho eu, não sei se é esta a expressão correta, da Alemanha, que estava no hotel, naquele hotel, nos restauradores, que quer ir falar com o comandante, o general comandante da divisão, que está no Palácio Almada. Repara, ele tem que atravessar ali em frente à estação do Rossio, quer atravessar, há forças na rotunda, há forças lá embaixo na rua
na Rua Augusta, no Terreiro do Paço, ele quer ir saber o que é que se passa com... Sai com uma bandeira branca. E põe uma bandeira branca para ir falar, não é? Para saber o que é que a comunidade alemã se deveria preocupar, se deviam fugir dali, etc. Que ordem é que devia ser. E perante essa bandeira branca, começa a haver um clamor de observadores republicanos que estavam a meio da avenida, de um lado e do outro, que começam a gritar a vitória. A pensar que havia uma rendição da Ali e pensam que as forças monárquicas estão a render. E, portanto, há ali uma desistência perfeitamente inconcebível. Mas pronto, é assim, são os factos históricos. E eu queria terminar com as palavras do Coronel Albuquerque, que ele diz, quando chega ao quartel com os seus homens, que ele lhes diz, precisamente, quando manda apear e antes de mandar os cavalos para as cavalariças, diz o seguinte: reuni os oficiais e anunciei-lhes. Naturalmente, é a última vez que os reúno. A minha carreira de oficial terminou hoje. E passei a narrar-lhes pormenorizadamente tudo quanto se passara no quartel-general. Tudo quanto sabia da situação de Sua Majestade El Rei. Quase todos, se não todos, estavam no começo da sua carreira. Todos com excelente nome, alguns já com relevantes serviços ao país. Todos se deviam à pátria. Reuni os oficiais inferiores, de quem igualmente me despedi. Mandei parte de doente para o quartel-general, única forma de justificar a minha ausência. E retirei-me. Todos os oficiais superiores e inferiores vieram acompanhar-me à porta de armas do quartel. E, comovidos, abraçados, me despedi. Um por um daqueles que eu tanto e sempre honrei de comandar. Foi um dos transes mais dolorosos de toda a minha vida. O Coronel Albuquerque, depois, passado alguns dias, parte para o exílio para Paris. Para Paris, pois. E onde fica... Eu agora confesso que não sei se ele morre em França, eu suponho que ele depois regressa mais tarde ao país, onde acaba por falecer. E pronto, é isto. Depois... O problema é que realmente o regimento não se rendeu, não é? Exatamente. O regimento bateu até ao fim, foi dado ordens para regressar a quartel e foi isso que ele fez. E teve que cumprir a sua missão e, portanto, eu, como público e como sociedade civil, achamos que é um texto, o trabalho é fantástico, é muito, muito bem feito, muito bem concebido, porque apresenta diálogos internos muito bem estruturados e que, efetivamente, nos dá uma ideia de como é que as coisas se passaram na realidade, portanto, porque é feita com uma pesquisa muito atenta e portanto, mostra-nos que havia ali uma esperança que não foi agarrada, que podia ter sido, e portanto, mas é uma das obras que fala dos que foram vencidos, não tendo sido, mas pronto, para nós... Militarmente, mas foram vencidos. Foram vencidos, digamos que a nível espiritual deixaram-se abater. E, portanto, é uma das obras que fala não dos vencedores, mas daqueles que acabaram por ficar vencidos, apesar que ninguém percebe porquê, porque havia 80% monárquicos. Exato, ali as forças monárquicas eram bastante significativas. O problema era a carbonária e, portanto, toda aquela ação de terrorismo e das bombas e, portanto... mas, portanto, estes foram os verdadeiros heróis da causa monárquica e ficarão para sempre na história porque, revelados assim, terão, digamos que mais realce e a sua obra é espetacular porque nos dá e nos mostra, portanto, esta atitude que o povo desconhece, a população desconhece, porque não há obras muito significativas, há só as que citou sobre este momento. Exato. Este momento histórico sobre o 5 de outubro há muita obra, agora do lado dos vencidos é que há pouca. Do lado dos vencidos, exato. Não há depois. Então agradeço muito a sua presença aqui e espero que não sejamos coartados no nosso trabalho pela internet, que às vezes nos prega partidas, e que esta gravação vá a bom porto. E então até uma próxima, Sr. Coronel, e muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua vinda generosa aqui ao programa. Graças a eu que agradeço. Um abraço. Muita saúde e até breve. Saúde para todos. Muito obrigado. Obrigada. Em casa. Obrigada. Para si, inclusive. Boa tarde. Boa tarde.